Senhoras deputadas e senhores deputados, chegamos, portanto, finalmente ao debate dessa PEC. E eu quero dizer, logo para desgosto do deputado Éder Mauro, que não será por unanimidade que essa PEC será aprovada aqui hoje. O PSOL, nosso partido, se insurge contra esta proposta de emenda constitucional que é vergonhosa para o legislativo brasileiro. É vergonhosa. E nós votaremos contra aqui e seguiremos na luta contra a aprovação dessa proposta de emenda constitucional em todos os espaços onde for possível isso. Por princípio, por coerência, o Partido Socialismo e Liberdade é contra esta anistia ampla, geral e irrestrita para os partidos políticos. É importante que os partidos que não cumpriram as determinações legais que reservam cotas para negros e negras, para mulheres, paguem as multas que o Tribunal Superior Eleitoral estiver determinando. Depois do devido recurso, da devida defesa, tem que prestar contas deste dinheiro que é público, é um dinheiro público e que foi determinado. Foram determinadas ações afirmativas para enfrentar o problema da desigualdade de raça e de gênero na representação política. Então eu queria logo de cara começar a dizer que não haverá unanimidade em torno dessa proposta de emenda constitucional, porque o PSOL votará contra. E eu quero explicar por quê. Na minha opinião, nós temos aqui uma série de problemas. Primeiro, se nós prestarmos atenção na defesa que o deputado Éder Mauro fez aqui agora, ele diz respeito à questão apenas da anterioridade. Mas, para começo de conversa, essa PEC, ela anistia não só os problemas que aconteceram por conta da emenda constitucional 117 nas eleições de 2022. Ela é vergonhosa também porque anistia todas as eleições anteriores, todos os problemas de prestação de contas de partido. E eu quero chamar os nobres deputados, as nobres deputadas, à responsabilidade sobre aquilo que já se divulga na imprensa. Prestação de contas de partido que comprou avião, que comprou equipamento para restaurante, que comprou carne. É isso que nós vamos anistiar aqui agora? Se algum partido usou dinheiro público para comprar coisas que não poderiam ser compradas, que agora devolvam o dinheiro público, ora bolas, assumam as responsabilidades. Esta PEC aqui, número 9, ela não trata apenas das dificuldades que os partidos tiveram na eleição de 2022 para aplicar a correta destinação de recursos como forma de política afirmativa para mulheres, negros e negras nas eleições de 2022. Ela é uma vergonha, porque o seu artigo 4º e o seu artigo 5º anistiam os partidos políticos em quaisquer outras irregularidades nas suas prestações de contas e anistiam os partidos políticos que não precisarão devolver recursos quando foram condenados pela Justiça Eleitoral. E é por isso que eu digo que essa PEC é vergonhosa, também na forma, porque onde já se viu, nós, legisladores, que aqui definimos a legislação eleitoral, assim o definimos, vamos agora para a quarta anistia, Sâmia, para a quarta anistia aos nossos próprios partidos, quinta anistia, sei lá, estamos perdendo a conta. Já passamos do tempo de pedir música no Fantástico, de tanta anistia que a gente está aprovando para nós mesmos. Isso é vergonhoso, senhores deputados. Isso é vergonhoso que cada partido conteste as multas que estão sendo aplicadas, que se defenda, mas que se ao final for condenado, pague as multas. Pague as multas. Este é o elemento, sem anistia. Mas há, sem sombra de dúvidas, aqui um outro debate nessa Comissão de Constituição e Justiça, que tem a ver exatamente com a questão da constitucionalidade dela, da admissibilidade dela, que é o que estaremos avaliando aqui. E eu quero aqui ser muito bem claro de que os poderosos e privilegiados de sempre adoram se escorar em questões jurídicas para impedir o avanço das classes populares, dos negros e negras e das mulheres na questão da presença e da representatividade
em espaços de poder. É verdade que, ao longo do tempo, o movimento feminista, o movimento de negros e negras, tem conseguido conquistas e tem, inclusive, avançado na representatividade. As últimas eleições, nós tivemos um número maior do que nunca visto de mulheres, negros e negras, justamente por conta das políticas afirmativas. Mas, ainda assim, nós estamos muito para trás. Eu descobri, por exemplo, senhoras e senhores, que, em termos proporcionais, a representatividade das mulheres no Congresso Nacional é menor do que na Arábia Saudita. Na Arábia Saudita, que tem políticas cotidianas muito discriminatórias. Nós devíamos ter vergonha de não termos cumprido aquilo que determinava a legislação em 2022. Cada partido que não cumpriu devia ter vergonha. O princípio da anterioridade. Não disseram se era para cumprir nacionalmente ou regionalmente. Ora, se a gente não está conseguindo cumprir o mínimo, que é destinar as mulheres, negros e negras, a correspondente de recursos partidários, é que os partidos procuram e preferem manter os espaços de poder naqueles que já ocupam os espaços de poder. Via de regra, homens, brancos, héteros, como eu, inclusive, que aqui estou falando. E falo do lugar de quem teve sim privilégio por ser isso, mas está o tempo inteiro na luta para que mulheres, negros e negras tenham o espaço devido. Nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, se negros e negras são 56% da população autodeclarada e do eleitorado, apenas 26% são parlamentares nas câmaras de deputado. No caso das mulheres, 52% da população e 17% aqui. Toda vez que a gente aprova uma anistia, e notem, não é a primeira, a gente coloca para mais longe a necessidade de chegarmos a igualar a representatividade e o peso de mulheres, negros e negras na sociedade e nos espaços de poder. Não se trata aqui, senhoras e senhores, vamos ser sinceros, de discutir a filigrana da anterioridade, significa dos partidos que já deveriam, mesmo antes da existência da emenda constitucional, que regulou as eleições do ano passado, já deveriam ter políticas afirmativas para garantir em seus quadros e na sua representação e nas propostas de reforma política, representatividade de negros, negras e mulheres. É uma vergonha que isso não aconteça e é uma vergonha ainda maior se a gente agora vai dar uma anistia, falando, olha, vocês não cumpriram a regra, não precisam pagar as multas definidas por isso, estão perdoados. Isso é imperdoável. Isto é imperdoável. A forma como há concentração de poder em homens brancos aqui no Parlamento Brasileiro e nas várias Assembleias Legislativas e nas várias câmaras municipais e também na esplanada dos ministérios, apesar de todo o esforço do atual governo para mudar esse quadro, é imperdoável que a gente continue nessa situação. Exatamente por isso, porque inclusive é dinheiro público, os partidos deveriam estar aqui dizendo, reconhecemos que foi um erro e por isso vamos arcar com as consequências desse erro. Não promover uma autoanistia que, repito, não só é uma autoanistia porque as regras do ano passado estavam confusas, é uma autoanistia para todas as eleições anteriores, para todas as eleições anteriores, para todas as multas anteriores, para malversação em todos os critérios. Esta é uma PEC escandalosa, que não se trata de discutir as dificuldades da aplicação ou o fato de ter sido aprovada muito em cima das próprias eleições e a falta de orientação que não se teve a tempo nas eleições de 2022. Não estamos discutindo só isso, mas mesmo isso, senhoras e senhores, o nosso papel aqui era reconhecer que ainda estamos muito longe do que é necessário, e aí não tem jeito, vai ter que doer no bolso dos partidos, de um tipo de financiamento que nós defendemos que seja financiamento público, que nós defendemos que seja muito menor do que é,
Nós defendemos que seja muito menor do que é, mas ainda assim, aqueles que forem condenados pela Justiça Eleitoral a devolver recursos porque não conseguiram aplicar proporcionalmente os recursos para negros e negras nas eleições de 2022, que devolvam esse dinheiro, paguem as multas, assumam a responsabilidade e passem, a partir das próximas eleições, a não cometer o mesmo erro. Porque senão, senhoras e senhores, se a cada regra que a gente estabelece, logo depois a gente mesmo estabelece anistia para esta regra, com que moral a gente vai estar falando para o eleitorado que temos políticas afirmativas para mulheres, negros e negras, para a população LGBT e outras ações afirmativas que precisamos ter nos espaços de poder. É por esse motivo que a bancada do PSOL se insurgiu nas últimas semanas, obstruindo os trabalhos aqui da CCJ, para dar tempo de chamar a atenção da sociedade e uma série de entidades da sociedade civil que acompanham o processo legislativo estão atentas, enviaram cartas, assinaram manifestos, para dizer para nós, deputados, possamos dar um passo atrás hoje e não aprovemos a admissibilidade dessa PEC. Passemos a discutir o que precisa ser feito a mais e não anistiar os erros. Reconheçamos que estamos muito longe do que era o mínimo necessário para que a democracia brasileira possa ser chamada de uma democracia de fato. Nós todos aqui sabemos que democracia não se trata de ir às urnas de 2 em 2 anos, mas significa da distribuição de poder, da forma como a gente divide quem tem ou quem não tem poder na sociedade. E ao longo de séculos, essa nossa sociedade machista, racista, estruturalmente machista, estruturalmente racista, reservou os espaços de poder para os privilegiados de sempre. Então, quando a gente avança em métodos, critérios e determinações para tentar enfrentar o racismo estrutural, o machismo estrutural, aqueles que não cumprem terminam anistiados pelos mesmos que se beneficiam ao longo do tempo com isso. Eu quero louvar aqui que há uma série de partidos que fazem esforços. Hoje em dia, todos eles que fazem inserções no horário eleitoral têm lá chamando para as mulheres participarem da política. Isso é importante. Mas qual é o sinal na prática, quando a gente hoje, em pleno 2023, neste cenário que nós estamos vivendo, vamos anistiar a nós mesmos, aos nossos próprios partidos, por aquilo que não deixaram de fazer em 2022 e antes. É uma vergonha, está errado e não devemos aceitar essa PEC.